Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. O Dia Mundial da Poupança comemora-se desde 1924. Nessa data realizou-se um congresso organizado por diversos bancos com o objetivo de promover a poupança em todo o mundo, atingir o padrão de vida mais elevado e garantir a sustentabilidade da economia. Desde então, folhetos, cartazes, artigos de imprensa e filmes educacionais são utilizados para destacar e promover a economia e a poupança. Também nas escolas são promovidas campanhas para consciencializar as crianças sobre os benefícios das poupanças. Sim, Elsa, boa noite a todos os que nos estão a ver. Eu devo dizer que quem em 1924 achou que o dia 31 de outubro era um bom dia para celebrar o Dia Mundial da Poupança, eu acho que esqueceu que hoje também é dia das bruxas. E eu acho que na cabeça dos portugueses hoje o dia foi mais ocupado com o tema do Halloween do que propriamente com o tema das poupanças. Mas eu acho que é por isso também que nós estamos aqui, para tentar falar um bocadinho deste assunto um pouco mais sério e que é também muito importante para a vida dos portugueses. Aliás, hoje também foi dia de Liga dos Campeões, mas campeão já és tu no número de entrevistas aqui no Conversas Ativo. É verdade, e eu espero que esta entrevista corra melhor do que a performance dos clubes portugueses hoje, esta noite. Vai correr, com certeza. E para os mais distraídos, passo a apresentar. Rui Ulo é responsável pelos produtos e investimentos da direção de marketing do Active Bank. E antes da entrevista temos um passatempo para quem nos segue. A oferta de uma taxa especial para uma poupança pensada para o dia de hoje. Para tal, basta responder acertadamente às seguintes questões. Qual a taxa anual efetiva de um depósito a prazo a 6 meses com taxa anual nominal bruta de 5,05%? A segunda pergunta, se a taxa de juro efetiva anual de uma aplicação a prazo for de 4% e a taxa de inflação de 3% no período, qual a taxa de juro real anual? E por fim, a última pergunta, diga-nos o nome de um dos nossos depósitos a prazo que permitem a atualização da taxa de juro antes do seu vencimento ou renovação. Para mais informações sobre o passatempo, consulte o regulamento e responda acertadamente a estas perguntas nos comentários deste live. Não se esqueça que se tiver dúvidas sobre poupanças, este também é o fórum certo para tentar esclarecê-las e coloque as perguntas também nos comentários deste live. Olá, Rui. Agora sim, vamos à entrevista. Vamos a isso. Bem, eu já sei que não posso responder, portanto não vou participar no passatempo, não é? Exato. E antes de mais, porquê é que é importante poupar? Muito bem, Elsa. Antes de falar sobre a importância de poupar, gostaria de definir aquilo que é a poupança. E a poupança não é mais do que aquilo que nós não consumimos, aquilo que nós não gastamos todos os meses. Ora, isto torna-se especialmente difícil numa sociedade vocacionada para o consumo, onde todos os dias somos bombardeados com campanhas, promoções, cupons, descontos, achados com os quais nos deparamos a cada virar de esquina e pelos quais, naturalmente, nós nos deixamos tentar. Forçosamente, no final de cada mês, acaba sempre por sobrar pouco dinheiro para a poupança. A poupança acaba por ser relegada sempre para segundo plano. Mas ela é de facto importante e porquê? Numa primeira instância, porque nós estamos sujeitos no nosso dia-a-dia a um conjunto de imprevistos que podem suceder, sejam de saúde, porque podemos ter um acidente automóvel, porque podemos ficar sem emprego. E nessa altura a resposta certa não deve ser o logo se vê. Nós devemos ter sempre algum dinheiro de parte para fazer face precisamente a estes imprevistos. E esse é aquilo que nós designamos normalmente por um fundo de emergência. Portanto, nós devemos, em primeira instância, colocar algum dinheiro de parte para fazer face a este tipo de imprevistos. Mas além desses imprevistos, há também um outro tema que é relevante, que é o tema da gestão da carreira profissional. Nós, quando trabalhamos, recebemos um determinado salário todos os meses. Se gastarmos todos os meses esse salário, não estamos a poupar. Um dia nós olhamos para a nossa vida profissional e podemos não estar assim tão satisfeitos quanto isso com ela. E se tivéssemos alguma poupança de lado que nos permitisse sobreviver durante alguns meses, poderíamos procurar outras soluções profissionais que fossem mais do seu agrado. Quando, a dada altura, pode suceder, chegarmos ao fim de um determinado mês, eu estou cansado de trabalhar aqui, mas não posso deixar de o fazer porque preciso deste dinheiro todos os meses. Isso eu acho que também não é positivo e quando as pessoas preparam o seu futuro poupando e colocando algum valor de lado para poder, a dada altura, ou tirar um ano sabático, ou poder ter a escolha de eu agora não quero este emprego e quero ir procurar outra solução melhor e poder estar alguns meses sem trabalhar, acho que também é uma boa razão para poupar.
Mas nenhuma destas duas é a melhor. As verdadeiras razões para poupar é para podermos atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos, que podem ser ir de férias, preparar o Natal, preparar a mudança de carro, a compra de um carro novo, a compra de uma casa, enfim, em suma, atingir tudo aquilo que possam ser os nossos objetivos pessoais ao longo da nossa vida. E como é que poupam os portugueses? Pois, os portugueses poupam cada vez menos. Os dados de 2017 dizem-nos que, em função daquilo que é o rendimento disponível das famílias, os portugueses estão a poupar 3,8%, o que significa que por cada 1.000 euros são 38 euros que são postos de lado. E isto é uma média. Portanto, haverá quem poupe mais e depois haverá um inúmero número de famílias que não poupa rigorosamente nada todos os meses. Portanto, chega ao final do mês e aquilo que foi o seu rendimento disponível foi todo ele destinado a consumo. Só para termos um bocadinho aqui uma referência, dentro daquilo que são os nossos pares europeus, a taxa de poupança atualmente está acima dos 10%, o que significa que por cada 1.000 euros de rendimento, os nossos congêneres europeus poupam em média 100 euros, portanto um número bastante acima disso. Os nossos números agora, os 2017, centrados nos 3,8%, que são o número mais baixo dos últimos anos, contrastam aquilo que tínhamos no início do século, onde a poupança nessa altura estava também ela acima dos 10%, e devo dizer que do ponto de vista daquilo que é saudável para as famílias portuguesas, uma poupança do rendimento disponível na ordem dos 10% é aquilo que seria mais adequado. Portanto, estamos muito abaixo daquilo que seria desejável. Claro. A mim parece-me que o mais difícil, se calhar, nem é poupar, é arranjar dinheiro mesmo para poupar. É verdade. O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? Bom, a primeira coisa que podemos eventualmente fazer é não deixar de ter muito dinheiro na conta à ordem, porque a conta à ordem é o primeiro sítio para o dinheiro sair do nosso orçamento. Portanto, sempre que temos dinheiro na conta à ordem, é mais fácil gastar. E rapidamente ele se gasta, de facto, e depois chegamos ao final do mês e olhamos para o saldo, que já está quase a zeros, e pensamos, bom, mas como é que desapareceu este dinheiro? E depois vamos olhar para todos os movimentos que fizemos, todas as despesas que fizemos, e elas batem todas certas, mas continuamos sem perceber como é que gastamos tanto dinheiro. Portanto, a primeira das coisas que pode ser feita é não ter muito dinheiro na conta à ordem, porque esse é o primeiro passo para ele desaparecer rapidamente do nosso património. Agora, de uma forma um bocadinho mais disciplinada, o que cada família poderia fazer é olhar para o seu orçamento familiar e rever as suas despesas mensais, em função das diferentes rúbricas, como podem ser a alimentação, a educação, despesas com combustível, e orçamentá-las todos os meses e perceber, de facto, numa base regular, quais são as despesas que tem todos os meses, e depois compartimentar esses montantes por cada uma destas categorias e mentalizar-se que não pode despender em cada uma delas mais do que X euros, tendo em conta que esses X euros são uma média daquilo que se gasta habitualmente. Portanto, essa é a primeira parte, é da disciplina. É preciso tê-la, não custa assim tanto. Bom, depois temos um outro tema. E, enfim, algumas dicas de poupança que eu aqui vou referir, não de forma exaustiva, porque existem na internet dezenas de sites dedicados a este tema, onde é possível encontrar dicas de como fazer poupança, e aqui a ideia, ou como poupar dinheiro todos os meses sem grande esforço, e a ideia é mesmo poupar sem se privar, ou seja, a poupança deve ser feita de forma eficiente e sem que tenhamos que nos privar de coisas que podem ser bens essenciais ou até supérfluos, mas aos quais damos valor. Dou aqui 2 ou 3 exemplos. O primeiro, a ida ao supermercado. Enfim, nós sabemos que se formos ao supermercado sem uma lista de coisas que vamos comprar, só com algumas coisas na cabeça, o mais certo é trazermos do supermercado muito mais coisas do que aquilo que desejaríamos. Normalmente é assim, chegamos à caixa, a conta é muito maior do que aquilo que estávamos à espera, e quando chegamos a casa provavelmente ainda nos esquecemos de comprar alguma coisa que tínhamos previsto comprar e que depois acabou por ficar na prateleira do supermercado. Também dizem que não se deve ir com fome. E também não se deve ir com fome, isso também é verdade, porque é a primeira tentação por trazer tudo o que existe na parte da alimentação e aquelas coisas que às vezes até nem são saudáveis para nós comermos. Depois, pequenos exemplos em relação ao café. Se temos o hábito de tomar o café da manhã fora de casa, podemos eventualmente começar a tomá-lo em casa, porque se poupam aqui alguns euros, porque o café tomado fora custa se calhar 70 cêntimos, 60 a 70 cêntimos, se o consumimos em casa ele também é bom e custa 30 cêntimos, e o efeito é o mesmo, porque ambos têm a cafeína necessária para nos fazer despertar durante a manhã. Depois,
Em relação à iluminação em casa, se optarmos por lâmpadas de baixo consumo, bom, isto dependendo também do número de lâmpadas que tenhamos em casa, mas se calhar também estamos perante um consumo de energia que pode rondar os 4 a 5 euros todos os meses. Depois também do lado dos combustíveis, se tivermos uma condução mais moderada, mais equilibrada, que evite travagens bruscas, vamos estar a ter um consumo de combustível mais eficiente por um lado, a poupar também nos pneus, e isto, mês após mês, também representa uma poupança grande do lado do combustível e depois um adiar da troca dos pneus e quem o faz sabe que os pneus estão cada vez mais caros. E depois do lado da saúde e bem-estar, dizer para todos aqueles que praticam desporto e estão inscritos no ginásio e que no mínimo seguramente pagam 30 euros por mês para lá estar, que podem optar por fazer exercício da mesma forma, igualmente saudável, fora de portas, caminhando, correndo, respirar ar puro e a poupar estes tais pelo menos 30 euros por mês. E se houver muita necessidade, por estar a chover lá fora e não apetece ir correr, também posso passar sempre numa loja e comprar uma corda de saltar, levá-la para casa. A corda de saltar custa qualquer coisa como 5 euros e também posso divertir imenso em casa e fazer desporto e queimar as calorias de que todos precisamos. Mas aqui a mensagem principal que eu queria passar é: devemos tentar poupar, não é com sacrifício nem com privação, é ajustar às vezes alguns hábitos e algumas rotinas que nós temos na gestão do nosso orçamento. Claro. E grão a grão, lá está o tal ditado, enche a galinha ao papo. E depois de tantas dicas, como é que se deve poupar? Pois lá está, é assim, eu percebo que algumas famílias portuguesas ou algumas das pessoas que nos estão a ver hoje pensam, bem, o meu orçamento já está tão espremido, eu chego sempre ao final do mês e o saldo da conta está a zeros, eu se fizer todos esses esforços que vocês me estão para aí a falar e mais alguns, se calhar chego ao final do mês e poupei 10 euros, 15 euros ou 20 euros, isso não é nada, isso não vai levar muito longe. Não naquele mês, mas mês após mês, se houver o mesmo esforço, o mesmo rigor e a mesma disciplina, 20 euros ao fim de um ano já são 240 euros e, de facto, quando olhamos para esse valor, continua a não ser um valor muito elevado, mas já é um valor que começa a ganhar alguma expressão. Portanto, é importante, de facto, que a poupança seja feita todos os meses, para ser feita de forma disciplinada. Quando uma família tem uma estimativa daquilo que pode poupar do seu orçamento familiar, optar por planos de poupança regulares em que todos os meses a sua conta é debitada por 20, 30, 40 ou 50 euros todos os meses para esse plano de poupança ou para esse plano de investimento, pode ser também uma ajuda adicional para ter esta disciplina de poupar. Porquê? Porque se o dinheiro sai da minha conta logo assim que cai o ordenado e é aplicado, é dinheiro com o qual eu já não estou a contar para gastar. Bom. Depois, eu falei no início daquilo que era o fundo de emergência, e essa é talvez a primeira necessidade de poupança, é ter sempre algum valor de lado aplicado para fazer face aos imprevistos, para eu poder ter alguma liberdade na gestão da minha própria vida no dia-a-dia, mesmo em termos profissionais. E depois existe a poupança destinada mais a longo prazo, para satisfazer os tais objetivos mais 3, 4, 5, 10 anos e às vezes até 15 anos, e que faz com que pequenos montantes poupados todos os meses para este tipo de tempo faça com que, quando chegarmos lá, o valor que temos poupado assume de facto outra proporção e outra relevância e olhamos para ele e de facto é um valor já elevado e expressivo. E depois, ainda neste âmbito, dizer ou falar um pouco sobre aquilo que é o efeito de capitalização. E que é notável com o passar dos anos. Aqui vou só dar um exemplo para 1 a 2 anos, mas as coisas funcionam desta forma. Ou seja, imaginemos que eu constituo uma poupança ou faço um investimento de 1000 euros e a taxa de rentabilidade que eu tenho passado um ano é de 10%. Isto significa que daqui a um ano eu vou ter 1100 euros. E os 100 euros são o rendimento que eu tive do meu investimento inicial. Esses 100 euros, por sua vez, vão ser reinvestidos para o ano seguinte, em princípio à mesma taxa, vamos imaginar esses mesmos 10%, e vão eles próprios render 1 euro sobre esse, ou 10 euros sobre esse, 1 euro sobre esses, 10 euros sobre esses 100 euros. Portanto, isto para dizer que o efeito de capitalização, em suma, e já embaralhei aqui um bocadinho com as contas, peço desculpa, mas a ideia é que o rendimento que vamos obtendo do nosso capital, ele vai sendo reinvestido e vai também obtendo retorno, e isto com o passar dos anos ganha de facto uma proporção
grande e significativa e ajuda muito a que, passados alguns anos, possamos mais facilmente atingir os nossos objetivos para a poupança. E para quem não tem realmente estes hábitos de poupança, há um preço a pagar? Pois quem não poupa tem sempre outras soluções às quais pode recorrer e os portugueses estão habituados a isso, que é o crédito. Eu, se preciso de ter ou tenho uma despesa hoje, ou quero comprar um carro hoje, ou quero comprar uma casa hoje, eu posso recorrer a crédito. E faço bem, porque os bancos também estão cá para satisfazer essa necessidade. Mas isso é o que eu chamo de poupança forçada, porque após eu ter contraído o crédito, eu vou ter todos os meses uma prestação mensal, portanto, forçosamente, todos os meses, dentro do meu orçamento familiar, dentro daquilo que é o meu rendimento disponível, eu vou ter que pôr uma parte de lado para fazer face a essas prestações. Só que a essas prestações está sempre associado uma determinada taxa de juros. Taxa de juros essa que vai incrementar o valor da prestação. Portanto, em vez de eu ter uma poupança que valorizei ao longo do tempo através do rendimento que eu obtive, eu aqui recorro ao crédito e vou estar a pagar todos os meses o valor que pedi emprestado mais uma componente de juros. Isto dito. Mas faz sentido não recorrer ao crédito e a poupança é que deve ser sempre a solução ideal. Não. Imaginemos que eu pretendo comprar uma casa. Eu para comprar uma casa com rendimento, digamos assim, dito normal e em linha com aquilo que é o rendimento mensal de uma família portuguesa, se tiver que esperar 30 anos para comprar uma casa, é demasiado tarde. Portanto, claro, o crédito aqui é uma excelente forma de poder comprar a casa já e sem ter que esperar esses 30 anos. E mesmo em relação à compra de um carro, que eu tenho projetado para daqui a 2 ou 3 anos, se eventualmente eu não recorrer a crédito, vou ter que poupar durante muito mais tempo. Portanto, às vezes há aqui um justo equilíbrio entre eu vou poupar aquilo que puder para comprar a casa ou para comprar o carro, como entrada inicial, e depois o complemento eu faço através de um crédito. E qual é a vantagem que quem poupa para comprar casa e para comprar carro tem? É que se tiver um valor elevado de entrada inicial, vai conseguir condições de financiamento provavelmente mais vantajosas do ponto de vista daquilo que é a taxa de juros. Portanto, mesmo para a compra de casa e compra de carro, que são grandes projetos das famílias, ou dos principais projetos financeiros das famílias portuguesas, faz sentido ir poupando. Para quê? Para que, chegada à data em que eu quero comprar o carro e a casa, eu tenha uma poupança já que me sirva de entrada e que me permita depois também obter condições no crédito mais favoráveis do que alguém que pretende comprar o carro ou comprar a casa e não tem poupança nenhuma, porque as condições de financiamento são menos favoráveis. Portanto, claro, a mensagem aqui é: o crédito é uma solução válida para nos autodisciplinarmos a poupar, é uma poupança forçada, mas tem um custo, e um custo por vezes que é elevado. E a forma preferida dos portugueses de poupar ainda são os depósitos a prazo? São. Eu, para poder falar sobre isso, fui recorrer a um estudo que a CMVM fez há alguns anos atrás e, entretanto, não voltou a repetir, e foi em 2009, mas o cenário não se alterou muito desde essa data. E em 80% ou mais de 80% dos casos, a forma de poupança a que os portugueses mais recorrem ou são os depósitos a prazo ou são os certificados de aforro. O que denota um perfil muito conservador e muito avesso a risco por parte dos portugueses. Depois temos uma franja de portugueses que, além destas poupanças tradicionais, também investe no mercado de capitais, em obrigações e em ações. Estamos a falar de percentagens um bocadinho superiores a 10%, e aqui estão incluídos também investidores que aproveitaram há muitos anos atrás as privatizações de algumas empresas do Estado, como a EDP, a Simpor, a Brisa e Portugal Telecom, e que tiveram a sua primeira experiência nos mercados de capitais. Portanto, isso também conta. Houve aqui um incentivo também do Estado português há muitos anos atrás em fazê-lo, mas ainda assim a expressão como um todo acaba por ser baixa. Se olharmos para aquilo que é o investimento dos portugueses em fundos de investimento, estamos a falar de percentagens muito abaixo dos 5%, e depois no mercado de derivados, opções e futuros, uma percentagem praticamente residual, e aqui, de certa maneira, faz algum sentido, porque não são soluções de investimento, são soluções às vezes até demasiado especulativas. E depois, por último, a rúbrica dos PPRs, onde mais de 20% dos PPRs, mais de 20% das pessoas dizem que em 2009 tinham PPRs. Mas aqui, mais do que a preocupação para a reforma, eu julgo que foi o forte incentivo que houve em Portugal durante vários anos, o incentivo fiscal, para que as pessoas constituíssem um PPR,
com certeza pensando na sua reforma, as pessoas o fizeram, mas eu acho que foi mais pelo benefício imediato que tinha no IRS que as pessoas acabaram por o fazer. Então, mas o porquê que tu achas que isto acontece? Os portugueses continuarem a preferir os depósitos a prazo? Porque é a forma mais cómoda de poupar, ou seja, é aquela que tem garantia do capital, é aquela em que eu sei exatamente quanto é que eu vou receber, porque a taxa de juro ela é conhecida à cabeça. Fui eu que escolhi o prazo do depósito a prazo, portanto eu sei quando é que vou ter o dinheiro de volta. Portanto, ele ainda por cima é garantido, como eu já referi, portanto é a solução mais confortável. Qual é o problema que nós temos atualmente? É uma solução confortável, mas como a grande maioria das pessoas que nos estão a ver sabem, as taxas de juros estão atualmente em patamares muitíssimos baixos, estão em patamares próximos dos 0%, enfim, encontramos depósitos a prazo a 0,20, 0,30, 0,5%, já começa a ser muito difícil encontrar no mercado depósitos a prazo que tenham taxas de 1%, portanto, por aí, para quem... Sendo que nós já temos um passatempo em que estamos a oferecer 2%. Que é um ótimo incentivo às pessoas pouparem. Portanto, e estamos com uma enorme adesão. É verdade isso? E muitas respostas certas, não? Não sei. Está bem, está bem. Bom, estava eu a dizer, pronto, as taxas de juros estão extremamente baixas e isso também não ajuda a que as pessoas tenham vontade de poupar, porque normalmente temos vontade de poupar quando o retorno esperado que temos dessa poupança é também atrativo. Portanto, a conjuntura atual também não favorece muito isso, aliado a todos os incentivos ao consumo que eu falei no início desta conversa. Ainda assim, sobre os depósitos a prazo, e porque é um tema importante e porque os portugueses o fazem, também há aqui algumas notas ou alguns detalhes a que os portugueses devem ter atenção quando constituem um depósito a prazo, não é só saber qual é a taxa e qual é a data de vencimento. É também importante saber se, durante a vigência da aplicação, é possível fazer reforços e a que taxa é que são feitos esses reforços. Depois, saber se quem tem o depósito a prazo precisar do dinheiro antes da data de vencimento do depósito, o pode fazer, primeiro se pode mobilizar e em que condições é que o pode mobilizar. Se o depósito a prazo está sujeito a penalizações e que tipo de penalizações sobre os juros que entretanto estavam acumulados até à data em que isso está a ser feito. Depois, pequenos detalhes como saber se os juros na renovação do depósito são capitalizados ou são creditados na conta à ordem e depois também, no momento em que se constitui um depósito a prazo, perceber qual é o prazo que pode ser mais indicado. E eu dou aqui um exemplo. Poderemos estar perante um depósito a prazo a 2 anos que tem uma taxa de 2%, lá está a mesma taxa que nós estamos a oferecer no passatempo de hoje. E confrontados com um depósito a prazo a 1 ano que tem uma taxa que é de metade, de 1%, a tendência natural é de escolher o depósito a prazo a 2 anos porque tem uma taxa mais alta. Mas essa não é forçosamente a solução certa, porque eu não sei, à data de hoje, daqui a 1 ano, aquele depósito à taxa de 1%, a quanto é que eu vou poder renovar. E num cenário de subida de taxas de juro, e sobretudo se essa subida de taxas de juro for acentuada, pode-me compensar fazer o depósito a prazo a 1 ano à taxa de 1% e depois, na altura de renovação, se a taxa for mais alta, na ordem dos 3, 4%, fazer novo depósito a prazo a essa taxa por mais 1 ano. E esta solução, ou esta opção, torna-se mais vantajosa do que ter feito o tal depósito a prazo a 2 anos. Mas isto é só para chamar a atenção que nem sempre os prazos mais longos com a taxa mais elevada podem ser as melhores soluções, porque prazos mais curtos também permitem depois, no momento da renovação, ter a opção de o fazer eventualmente com taxas mais elevadas, está bem? Sim. E agora vou-te fazer aqui uma pergunta que até está um bocadinho relacionada com o passatempo que temos e que acho que é importante as pessoas perceberem. O que é que achas que é mais importante, a taxa nominal ou a taxa real? Eu sei aquilo que os portugueses mais olham, é aquilo que é a taxa nominal, a taxa do depósito a prazo. Quanto mais alta, melhor. Mas ela, de facto, não deve ser desenquadrada daquilo que é a taxa de inflação. Eu dou-te um exemplo disso. Imaginemos que eu estou a planear uma viagem daqui a 1 ano, essa viagem à data de hoje custa 1.000 euros e eu vou ao meu banco e digo, bem, a viagem é só daqui a 1 ano, eu quero constituir um depósito a prazo, precisamente pelo prazo de 1 ano, qual é a taxa que me dá? Bom, e este exemplo é de outros tempos, não é dos tempos atuais, e a taxa que o banco lhe dava nessa altura era de 10% e o senhor fica todo contente e faz a sua aplicação de 1.000 euros à taxa de 10%, pensando que daqui a 1 ano eu tenho na mesma os 1.000 euros para pagar a minha viagem e ainda fico com 100 euros de retorno ou de rendimento sobre o montante que eu investi. A ideia é ótima, mas
Se nesse mesmo ano a taxa de inflação for elevada, e a taxa de inflação, por exemplo, para os serviços de turismo for de 15%, o que vai acontecer é que o senhor, passado um ano, quando vencer o seu depósito a prazo, ele vai ao seu banco, vai recuperar o dinheiro e os juros, que são 1.100 euros, e depois vai comprar a sua viagem. Mas como a taxa de inflação para o serviço do turismo foi de 15%, a viagem já não estava a custar 1.000 euros, mas sim 1.150 euros, e afinal ainda lhe ficaram a faltar 50 euros para investir. Bom, para comprar a viagem. Isto para dizer o quê? Que de facto a taxa nominal, quanto mais alta, melhor por um lado, porque enche a vista do aforrador, mas ela deve ser tida em conta com aquilo que é de facto a taxa de inflação. E a diferença entre as duas dá-nos a taxa real, e é essa taxa real que é de facto a mais relevante, que é aquela que traduz a real valorização do nosso dinheiro. Portanto, se a taxa real for positiva, isso significa que quando reavermos a nossa poupança de volta depois do investimento ter vencido, nós vamos ter uma capacidade de compra de bens e serviços maior do que tínhamos quando fizemos o investimento inicial. Então nem sempre os depósitos a prazo são as soluções mais ajustadas? Podem não ser, vamos lá ver, no caso que falei inicialmente, do fundo de emergência, que é um montante que deve estar colocado ou parqueado de parte e deve ser acessível a qualquer momento, eu não vejo outra solução que não possa ser um depósito a prazo, porque o montante tem que ser mobilizável a qualquer altura para fazer face aos tais imprevistos. Agora, quando olhamos para horizontes temporais um pouco mais longínquos, quando estamos a preparar a compra de um carro ou de uma casa, ou até a preparar a nossa reforma, portanto, horizontes temporais 5, 10, 15 ou 20 anos, a solução do depósito a prazo pode não ser a mais adequada. Eu falo até do cenário atual, onde, como disse, as taxas de juros, dificilmente encontramos no mercado uma taxa de juros que chegue a 1%. A taxa de inflação prevista para o ano 2017 está em 1,4%. Portanto, a escolha de um depósito a prazo para projetos a muito longo prazo vai traduzir-se na realidade, se este cenário se mantiver durante alguns anos, em perda de valor real do nosso dinheiro. Portanto, não é um investimento que verdadeiramente possa ser rentável. Se todos os anos eu tenho um rendimento pequeno do meu depósito a prazo e a taxa de inflação é mais alta, todos os anos o meu poder de compra para aquela poupança está a diminuir. Portanto, de facto, depósitos a prazo para soluções de muito longo prazo ou para poupanças, para objetivos de muito longo prazo, pode não ser a melhor solução. Agora, o que é que acontece? É verdade que os portugueses, em relação às suas poupanças, têm pouca vontade de arriscar, são muito conservadores, e eu, em parte, percebo porquê, porque também têm receio de aplicar o seu dinheiro em investimentos que não conhecem, que não dominam, que não percebem e que depois não têm capital garantido. Agora, também é verdade que, e isto é válido também no mundo das poupanças e dos investimentos, que quem não arrisca não petisca. Estamos nos provérbios. Estamos nos provérbios. E tu achas que há diferentes expectativas para diferentes objetivos? É evidente que se eu tenho uma poupança, estou a fazer uma poupança de muito curto prazo para o tal fundo de emergência, ou para pagar uma despesa de educação para o próximo mês, ou para pagar o seguro de carro daqui a 2 ou 3 meses, o objetivo da minha poupança é, eu quero colocar o dinheiro de lado e eu quero é que ele acompanhe o valor da inflação para ele não perder valor. O importante é que ele esteja lá quando eu preciso, disponível, para fazer face a estas pequenas despesas ou imprevistos. Depois, podemos ter objetivos de longo prazo em relação ao nosso dinheiro e que são de obter rendimentos reais acima da inflação ou até muito acima da inflação. Agora, isso depois também implica soluções de investimento distintas. Eu, quando tenho um objetivo de querer valorizar muito o meu dinheiro acima da inflação ou muito acima da inflação, vou ter que assumir mais risco. Portanto, mais risco para ter um ganho potencial maior. Agora, o que é importante perceber é que esse risco tem que ser suportado pela família, pelo cliente que está a decidir fazer esse investimento. E a verdade é que se o investidor se sente pouco confortável com o facto de todas as noites dormir a pensar se o seu dinheiro está a valorizar ou a desvalorizar em cada momento, então, quer dizer, essas pessoas têm um perfil de risco muito conservador, ou seja, baixa propensão para fazer investimentos que possam envolver alguma volatilidade ao longo do tempo. Então, essas pessoas podem querer muito valorizar o seu dinheiro muito acima da inflação, mas não têm as características próprias para o fazer. Portanto, aí vão ter que abdicar desse objetivo, digamos assim, e optar por soluções mais conservadoras, porque vão ter sempre que se confinar a produtos ou soluções de investimento que lhes garantam o capital para poder dormir mais descansados à noite. Agora, a verdade é que
sobretudo para horizontes temporais mais alongados. Faz sentido assumir alguns riscos, desde que a pessoa tenha o perfil e a correta compreensão daquilo onde está a investir. Então achas que não se pode perder tudo a investir? Ou se pode perder tudo a investir? Assim, em teoria, quando eu faço um investimento e me dizem este investimento que você está a fazer não tem capital garantido, em teoria o investidor pode perder tudo, se as coisas correrem verdadeiramente mal. Agora, há aqui uma regra de ouro no mundo dos investimentos, que é a de diversificação. E a diversificação dentro de uma carteira pode ser pelo número de títulos que ela incorpora. Imaginemos um investimento que seja feito apenas num título. Bom, há um caso de sucesso. Se eu tivesse investido há 20 anos atrás na Apple, hoje em dia estava milionário. Ótimo, correu muitíssimo bem. Mas ao invés, se tivesse escolhido uma empresa, eu não vou citar nomes, mas que entretanto fosse à falência, eu teria perdido a totalidade do meu investimento. Por outro lado, se eu tiver na minha carteira de investimentos um número elevado de títulos, esse risco específico de cada empresa ele está diluído, e até pode acontecer que tenha casos como a Apple ou casos como outras empresas que vão à falência, e uns são compensados pelo outro. Portanto, esta diversidade de títulos na minha carteira de investimentos é importante. Depois, é importante também ter diferentes tipos de investimentos, como sejam, por exemplo, em obrigações e em ações. As obrigações tradicionalmente são um tipo de investimento mais conservador, as ações mais arriscadas. A combinação das duas, em proporções que depois têm a ver também com o risco que cada um quer assumir, mas normalmente a combinação destas duas classes de ativos é uma boa combinação. E depois também a diversificação geográfica. Se nós olharmos para os nossos investimentos, nos centrarmos apenas no nosso país, investir em Portugal, em investimentos nacionais, estamos aqui concentrados demasiado apenas num país que ainda por cima é pequeno e que não é representativo daquilo que é a economia mundial, e estamos sujeitos aos riscos específicos da nossa economia. Portanto, os investimentos também devem ser feitos de uma forma global. Portanto, se esta regra de ouro, que é a diversificação, for cumprida, perder o dinheiro todo só em cenário de fim do mundo mesmo. O Joel Gonçalves fez aqui uma pergunta, mas que já respondemos, que pergunta se o depósito a prazo é realmente o ideal. Tu já respondeste. E gostaria que falasse agora um bocadinho sobre a oferta do Ativo Bank. O que é que nós temos para oferecer aos clientes? É assim, a nossa oferta ela é muito vasta. O que depois acontece é vasta e muito completa dentro das diferentes soluções de investimento, seja no âmbito dos depósitos a prazo, seja no âmbito dos fundos de investimento ou através de investimentos diretos no mercado de capitais, para que os nossos clientes mais sofisticados do ponto de vista de investimentos possam eles próprios escolher as ações que querem comprar, negociar os seus ETFs, os seus certificados ou as obrigações. Bom, mas aquilo que nós podemos fazer pelos clientes do ativo em matéria de poupança e investimento é ajudá-los a perceber quais são os objetivos que têm para a sua poupança, porque às vezes nem isso é evidente. Às vezes é importante que o cliente nos diga quais são os seus projetos financeiros a longo prazo, para que possamos estabelecer ali metas e podemos perceber exatamente quais são esses objetivos. E depois, lá está, em função desses objetivos, apresentar e enquadrar a oferta que nós temos disponível para os clientes. E depois também é a nossa função, dentro da oferta que estamos a apresentar, explicar todas as características muito em detalhe. Depois, aquilo que é o compromisso que o Ativo Bank assume perante os seus clientes que fazem investimentos é que vamos sempre, em qualquer momento, dar informação e justificação sobre os ganhos e as perdas que os clientes vão ter ao longo do tempo sobre os investimentos que fazem. Depois, vamos também sempre atualizar e dar informação aos clientes sobre onde e como estão investidas as suas poupanças, e depois também, eventualmente, proporcionar com regularidade notas sobre as perspectivas que nós temos para os investimentos que os nossos clientes fazem. Portanto, aquilo que nós pretendemos ter no ativo não são apenas soluções de poupança ou de investimento, pretendemos ter um serviço dedicado à poupança e aos investimentos para os nossos clientes. E o que é que nós não podemos fazer pelos clientes nem pelas suas poupanças? É que não podemos decidir por ele. Isso não, é assim, ninguém sabe melhor o que fazer para o seu dinheiro do que o próprio cliente do Ativo Bank. A nossa missão aqui é, com base em todos os dados que o cliente nos disse, apresentar a nossa oferta e eventualmente sugerir alguma forma, mas em última instância é sempre o cliente que tem que decidir. Também não podemos prometer performances para os investimentos dos nossos, para os investimentos e para as poupanças dos nossos clientes.
A única coisa que tem uma taxa garantida são os depósitos a prazo, e essa é uma característica base do depósito a prazo. Os outros tipos de investimento, alguns não têm capital garantido e outros não têm sequer performance garantido. E neste mundo, no mundo dos investimentos, existe uma velha máxima que é performances passadas nem sequer garantem performances futuras. Portanto, isso nós também não podemos fazer. E depois, também há todo um tema da documentação que parece por vezes muito maçuda, mas associada a qualquer tipo de poupança ou de investimento, seja no caso dos depósitos a prazo, seja de outro tipo de soluções de poupança, existe sempre uma documentação que nós disponibilizamos aos clientes e que ela deve ser de facto lida, porque se vai investir a sua poupança num depósito a prazo ou num investimento de outro tipo que não depósito a prazo, é importante ler essa documentação até ao fim e fazer as perguntas, porque é natural que existam dúvidas sobre aquilo que foi lido nessa documentação. E não ter dúvidas é na realidade péssimo, porque isso significa que o cliente, se avançar para o investimento, está a confiar em demasia no ativo bem. Ora bem, nós queremos a confiança dos nossos clientes, mas não esse ponto, não tanto. E estamos a entrar na reta final. Gostaria que deixasse umas notas finais. Sim, bom, falamos aqui muito sobre poupança ao longo destes últimos minutos, quase a parecer fácil, mas nós sabemos que poupar para muitas famílias não é fácil, é um desafio. Mas que um desafio a ser bem sucedido tornará a vida financeira das famílias mais equilibrada e mais saudável. E depois, poupar e atingir um objetivo, poupar e atingir esse objetivo é algo que é extremamente gratificante. Por outro lado, pois, em relação ao dinheiro que é poupado, existe a tal segunda derivada, que é o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Pois isso, como já vimos, também depende de si, dos seus objetivos, da tolerância que tem a risco e a fazer aplicações ou soluções de investimento diferentes dos tradicionais depósitos a prazo, mas a verdade é que há mais do que depósitos a prazo na esfera da poupança e é preciso também equacioná-los, sobretudo para aqueles objetivos que temos mais no longo prazo. E depois também é bom quebrar aqui um mito, porque às vezes pensamos que o mundo dos investimentos está reservado apenas para quem tem muito património e muita poupança. Isso não é verdade. O mundo dos investimentos hoje está acessível a partir de montantes muitíssimo baixos. Depois, para quem nunca investiu e esteve aqui a ver hoje a nossa conversa ativo e tem vontade de o fazer, comece sempre por fazê-lo com montantes muito reduzidos. Depois fazê-lo também ao longo do tempo de forma a diluir o risco do momento de entrada. Porquê? Porque às vezes o mercado de capitais ou alguns investimentos de risco têm flutuações ao longo do tempo e se concentrarmos o nosso investimento todo na mesma altura, às vezes corremos o risco de estar a fazê-lo no momento já em que o investimento está um bocadinho sobrevalorizado e depois estamos sujeitos a algumas flutuações. Se fizermos entregas ao longo do tempo, provavelmente vamos estar a fazê-lo de uma forma mais assertiva. E depois, para quem optou por alocar a sua poupança, ou para investir a sua poupança no mundo dos investimentos, que não deve, nem por um lado, olhar para aquilo que são os ganhos potenciais que, entretanto, vão aparecendo fruto da valorização e dizer, bom, se calhar já é a altura de tirar antes de tempo e antes de chegar à data em que verdadeiramente precisa do dinheiro. E o inverso também é válido. Às vezes, quando estamos a perder um bocadinho, ter uma perda potencial sobre o nosso investimento, também não nos devemos precipitar e dizer, bom, já estou aqui a perder, isto está a correr muito mal, vou tirar. No mundo dos investimentos, sempre que a poupança é encaminhada para este mundo dos investimentos, é bom dar tempo ao tempo, porque o tempo é amigo do risco, ajuda a diluir o risco. Portanto, e isso são verdades empíricas. No mundo dos investimentos, sempre que deixamos o nosso investimento feito por mais tempo, os retornos são mais sustentados e são sempre também, normalmente, positivos. Para terminar, eu não ocupo mais tempo, só uma nota final. Gostava muito que daqui a um ano, no próximo dia 31 de outubro, pudéssemos estar aqui a conversar e que durante esta emissão pudéssemos ter um ou outro testemunho de alguém que, entretanto, se dedicou verdadeiramente a esta difícil tarefa de poupar e que nos venha aqui dizer que eu consegui e fui bem sucedido.
Fica correto. E digo-te mais que, afinal, os portugueses até gostam de poupar, porque nós tivemos mais de 330 participações no nosso passatempo. As 50 que responderam acertadamente às 3 perguntas, as primeiras 50 serão contactadas via Messenger. Muito bem. E chegamos assim ao final das Conversas Ativos. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Bank e saiba quando será o próximo programa e qual o tema escolhido. Contamos consigo desse lado, novamente em novembro.